hoje me cabe trazer lá o capítulo 18 e 19 do livro de Jó. Quem puder abrir a Bíblia aí, para a gente relembrar o que a gente já vem tratando durante esse período de estudos. No estudo passado, né, de 16 e 17, a gente viu aquele diálogo que havia entre os amigos de Jó e Jó. Os amigos tentando convencer Jó de que ele cometeu algum pecado, de que fez alguma coisa errada, de que ele tinha algum problema, e Jó convicto de que não era assim, que ele tinha a convicção de que ele estava de acordo com a vontade de Deus, ele não tinha cometido pecado. E os amigos, mais uma vez, tentando desmerecer, né? Desmerecer. Primeiro, não conseguiram desmerecer o discurso. Então, eles passaram a desmerecer a pessoa. E a gente viu que algumas técnicas usadas pelo amigo de Jó, né, entre aspas, no passado, vai se repetir hoje. Porque no capítulo 18, a gente tem lá Bildade, que passa a argumentar, mas só que agora de forma mais agressiva. Por exemplo, a gente viu que nos versículos passados, eles tentavam argumentar que Jó estava numa situação de pecado. E Jó não aceitou isso. Então, lá no capítulo 18, por exemplo, Bildade, no capítulo 1, 18, diz o seguinte: então, responde Bildade, o suíta, e disse: até quando poreis fim às palavras? Considerai bem, que então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. E aqui ele continua. Porque, ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será que a terra vai deixar de funcionar por sua causa? Remorver-se-ão as rochas do seu lugar? Aqui ele já tenta, como eu falei, ele tenta desmerecer Jó. Ele está tentando transformar aquilo uma situação de quase desespero que Jó estava vivendo em uma demonstração de orgulho e ira. Ele, gradativamente, ele vai continuar, Bildade vai continuar nesse ritmo. Ele começa a atacar Jó nos pontos mais frágeis que Jó tem lá, numa situação mais melindrosa, numa situação que o Jó está mais fragilizado, é que esse amigo de Jó tenta atacar ele. Tenta atacar ele no sentido de, como foi falado no estudo passado, de firmar a posição num cenário onde o entendimento daquele povo era de que se alguém passa por uma dificuldade, ou que alguém passa por um sofrimento, é porque tem pecado. Esse desenrolar dessa história se dá num momento em que ainda não havia Jesus Cristo chegado à Terra. Então, esse momento onde a argumentação era baseada exatamente nisso. Se ele está sofrendo, é porque cometeu pecado. Mas por que não admite isso? Não admite, segundo Bildade, é porque é orgulhoso, é porque está irado, é porque não considera nós que somos amigos dele, é uma pessoa que não tem consideração pelos outros, é uma pessoa que está, além de tudo, é orgulhoso. A ideia básica por trás desse discurso de Bildade é basicamente essa. E ele passa a ser mais cruel ainda na situação de Jó, né? Porque nos versículos seguintes, ele passa a ter uma ideia de indireta. Ele passa a discursar sobre quais são as consequências que o pecador tem com relação ao inferno. Ele passa a descrever todo o sofrimento que um pecador tem. Não sei se já ouviram falar, aquela pessoa que, por exemplo, fala de forma indireta. Ele começa a falar contigo de forma indireta. Isso eu acho que machuca mais do que você ser claro com relação. Quando a gente fala
com rodeios sobre um tema, a gente sabe que é para a gente, mas escuta aquela conversa de que não é bem assim. Isso eu acho que é mais doído ainda do que a gente ser exortado diretamente. E Jó vivia numa situação completamente difícil, né? Ele estava doente, num lugar ruim, no lixão, sozinho. E esse amigo dele continuava atacando. E atacava, por exemplo, no versículo 13, ele usa um termo, diz o seguinte, ó, serão devorados os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Alguns estudiosos, teólogos, que falam que quando ele trata sobre isso, o primogênito da morte, ele fala de lepra. Ele fala que Jó estava sendo consumido por lepra. Olha só, imagina uma pessoa que deveria estar ali para te apoiar de alguma maneira, te ataca nos pontos mais fragilizados que você tem, inclusive nesse sentido. Continua, a sua memória desaparecerá da terra, no versículo 17. O seu nome não estará nas praças. Além de você ser consumido de forma muito pejorativa, porque lepra sempre foi um sinônimo de exclusão, né? Naquela época mais ainda. Então, quando ele trata sobre isso, ele fala assim, ó, além de você estar sendo numa situação de extrema, situação muito ruim, de preconceito, de solidão e etc., o seu nome desaparecerá, você não será lembrado. No versículo 21, já finalizando, ele diz o seguinte, tais são, na verdade, as moradas do perverso. Este é o lugar dos que não conhecem a Deus. Ou seja, ele falou assim, ó, você está falando que é justo, que conhece a Deus, etc., 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 mas isso demonstra, a sua situação demonstra que você não conhece a Deus, você está longe dele. E aí eu volto a chamar a atenção de vocês para esse comportamento de Bildade, né? Um cara que deveria ser amigo de Jó, estava ali para dar um apoio para ele. Mas como eles chegaram e receberam de Jó uma situação de que não era bem assim, Jó estava convicto de que não estava sofrendo por ser injusto, eles passaram a atacar Jó nesse sentido. E Jó é impactado por isso. No capítulo 19, né, o que nos mostra, né? O que nos mostra primeiro essa questão aí? Uma coisa importante. Bildade, ele tinha essa convicção de que ele estava agindo certo, mas não estava. No capítulo 1, logo no início, o que a gente ouve falar de Jó? De que ele era um íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Bildade, ele estava afirmando que Jó estava distante de Deus. Mas quem que afirmou essas características de Jó? Quem que falou que Jó era íntegro? Quem? Foi o próprio Deus que falou isso. Agora, vocês imaginam que cenário esquisito. Uma pessoa que está do seu lado, afirmando que você não é íntegro, você é pecador, etc., e você tem a chancela do Senhor para dizer que você é íntegro. Isso impacta, isso Jó sentiu na pele, né? E esquecer esse detalhe, hoje em dia, é muito fácil. Esquecer esse detalhe de que a gente pode estar vivendo um momento difícil na nossa vida, e nem por isso a gente está em falta com Deus, porque o conceito, como no passado, de sucesso e etc., é importante, hoje mais ainda. Porque nesse momento em que a gente vive, que a pose é tão importante, que a demonstração de sucesso, que a divulgação é tão importante, é muito difícil da gente aceitar uma situação de deserto, uma situação de estar passando por uma luta. Não é uma coisa simples de aceitar.
é bem provável que a gente fique susceptível a uma afirmação de uma pessoa do nosso convívio de que a gente realmente não está orando o suficiente, que a gente não está em comunhão com Deus, que a gente está deixando de fazer alguma coisa para Deus, etc. Aquele conceito de troca, como era no passado, ainda está muito presente nos nossos dias. Então, a gente precisa ter um cuidado muito especial em saber duas coisas. Por quem nos justificou e que passar por desertos, passar por dificuldade, também acontece com as pessoas que são justas ou justificadas. Isso é um conceito importante a gente manter na mente, porque aqui não havia esse cuidado, né? E um outro item é que os propósitos de Deus são revelados no seu tempo. Quando a gente lê o livro de Jó, é um livro que não é tão simples de ser entendido. O livro de Jó não dá para a gente poder ler pequenos trechos e tentar aplicar aquilo. O livro de Jó é necessário que você leia do início ao fim. É que você consiga enxergar lá atrás que Jó era justo, e lá na frente, no 42, que ele passará, aquela frase tão conhecida nossa, né? Que antes eu te ouvia falar, hoje te vejo meus olhos. É fundamental que a gente consiga enxergar o livro de Jó nesse contexto todo. Porque senão a gente fica preso, por exemplo, a algumas coisas que Jó fala. Vamos avançar. Então, Jó passa a responder com humildade com a sua angústia, tristeza, sentimento de solidão, um sentimento de que realmente ele está sozinho, um sentimento de que ele, apesar de toda a sua relação com Deus, ele foi abandonado por Deus. De alguma maneira, ele vai, dentro do discurso dele, no capítulo 19, concluir, na primeira parte do capítulo, de que Deus gerou armadilha para ele, que ele está sendo injuriado por Deus, que ele chega até, no versículo 5 do 19, ele chega a expressar isso, né? Se deveras vos quereis engrandecer contra mim e repreender-me pelo meu opróbrio. Ou seja, por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu já estou numa situação extremamente difícil e vocês ainda estão me massacrando com uma série de acusações que não é bem assim. Não dá para eu aceitar isso de forma tão tranquila. E ele falando sobre Deus no capítulo agora, 6, no versículo 6, saber agora que Deus é quem me transtornou e com a sua rede me cercou. Ele, além de tudo isso, ele não está entendendo o que está acontecendo com a vida dele. Ele está caminhando por uma situação de solidão profunda. Ele está caminhando por uma situação onde vai se chegar um ponto em que ele vai chegar no fundo do poço mesmo. No 22, por exemplo, ele tende no 21, ele fala assim, compadecei-vos de mim, meus amigos, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguir como Deus? Esse detalhe é importante que a gente lembre que quando a gente está numa situação difícil, a gente precisa de um apoio que nos leve, que nos fortaleça. Não é acusação que vai me fazer melhor, me levar a ter uma saída para aquilo. Não, eu preciso ser fortalecido. E Jó aqui está sendo tão massacrado que ele já não sabe mais o que fazer. E, por exemplo, ele chega num ponto que não tem mais para onde sair. Chega no fundo do poço. Mas será que esse foi o ponto final? E aí, lá no versículo 23, esse versículo 23 aqui, os teólogos aí, o pessoal que estuda a Bíblia com mais profundidade, diz que é o divisor de águas do livro desse período. É que o Jó está tão massacrado,
com tanta dificuldade, se sentindo tão sozinho, porque para trás aqui a gente vê que os parentes deles o abandonaram, que a esposa deles o abandonaram, que os servos deles o abandonaram, ele está completamente sozinho. E nesse momento da vida dele, no versículo 23, ele diz o seguinte: quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, o 24, e que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre foram esculpidas. E agora o 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que, por fim, me levantará sobre a terra. Glória a Deus. Esse é o momento da virada. Esse é o momento que Jó se sentia, para onde que eu vou? O que eu faço? Como é que eu resolvo essa minha questão? Ele se lembra de que tem um Redentor. Ele se lembra, ele faz uma referência clara aqui a Jesus Cristo. Ele reconhece que, apesar da... E avançando esse versículo, apesar de já não ter mais carne, já não ter mais glória, já não ter mais bem, já não ter mais nada, o Redentor, ou seja, mesmo nem a morte, nem uma situação irreversível vai poder impedir que o Redentor dele o justifique. E aí ele fala no 25, me levantará e verei a Deus. E a gente enxerga de novo que Jó, apesar de tudo aquilo que ele falou coisa errada. Ele agiu, pensou, interpretou errado, como cada um de nós faz rotineiramente. Jó era uma pessoa como nós, falha, e cometeu alguns equívocos na interpretação dele, na situação que ele vivia. Mas ele diz, me levantará e eu verei a Deus, e verei por mim mesmo. Eu acho interessante esse versículo 27, que verei por mim mesmo. Aqui dá a ideia de que não vai ser um Deus dos outros, não vai ser um Deus que fez alguma coisa para alguém, etc. Vai ser uma relação direta com Deus. Passa a ser uma relação de que Deus e eu, é a minha vida nas mãos dele. Não é uma relação de ouvir falar, como a gente já mencionou, mas é uma relação de aproximação, de poder olhar efetivamente a Deus, de ter um entendimento claro de como Deus se relaciona com Jó, comigo, individualmente. Porque nos dias atuais a gente tem essa tendência de admirar o Deus dos outros. Puxa vida, eu acho tão legal a relação de tal pessoa com Deus, etc. Mas aqui não, Jó vai, apesar de toda essa dificuldade, ele passa a ter uma relação direta com Deus. No 27. E aí ele diz ainda, né, ele começa a dar uma reviravolta sobre isso. Ele fala assim, e vocês? Tudo isso que vocês estão falando comigo, será que é verdade? Nesse cenário onde eu vou ser redimido, como é que vai ficar a situação de vocês quando comprovadamente for demonstrado que eu efetivamente sou justo? E tudo que vocês estão me falando não é verdade. Temeis vós também a espada. Isso é uma outra alerta. A gente precisa ter um cuidado especial quando a gente comunica uma ideia do que Deus quer para a vida das pessoas. Esse é um cuidado especial que a gente precisa ter. A tendência da gente ler o cenário, né, que são as conclusões que a gente chega. Por exemplo, o que é importante a gente lembrar lá em 2 Timóteo 3,15? E que desde a tua meninice, sabes que as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Quando Paulo falou isso aí, quando ele se refere às Sagradas Escrituras, ele falava do Antigo Testamento, falava aquilo que já estava escrito. E exatamente nesse ponto, quando a gente tem o cuidado de fazer a leitura até nesse momento que a gente está vivendo, né, que a gente está lendo Isaías agora e etc., é fundamental que a gente consiga enxergar em todos esses textos
a presença de Jesus Cristo e a ação remidora dele em todos esses textos. Então, Paulo remete essa ideia, porque os propósitos de Deus vão além das aparências. Isso é uma conclusão importante que a gente chega nesse estudo. Elas vão além das aparências. Precisamos ver uma porção maior do cenário. Como eu já adiantei, quando a gente vê uma situação e a gente quer opinar sobre ela, é muito importante que a gente tenha, de alguma maneira, enxergar mais do que a aparência mostra. A gente tem uma atenção, um cuidado maior de identificar o cenário um pouco maior. Como eu já disse, quando a gente faz a leitura do livro de Jó, se a gente lê um capítulo só, 2 capítulos só, ou lê textos isolados, a gente não tem a visão completa do cenário. E quando a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente vê alguém numa situação difícil, quando a gente enxerga uma situação que a gente pode ajudar de alguma maneira, antes de fazer essa intervenção, de ajudar de alguma maneira, é fundamental que a gente consiga enxergar o cenário como um todo. Conversar, ouvir, todos esses pontos é fundamental e é didático para a gente ter uma conduta de acordo com a vontade de Deus, né? E outra coisa, o justo sofre. O justo sofrendo não é uma coisa tão bem aceita por nós. Não é? A gente vê alguém sofrendo, a pessoa que é justa, etc., não é uma coisa bem aceita. Por mais difícil que seja esse entendimento e saber dessa realidade, a gente sabe também que foi por meio de um justo que a gente foi redimido. Ou alguém tem dúvida de que uma pessoa mais justa que Jesus Cristo e do sofrimento que ele teve foi o maior sofrimento que aconteceu, de graça. Uma pessoa que não tinha pecado morreu por nós. Sofreu, e não só isso, né? A gente consegue fazer um paralelo da situação de Jó, quando ouvia Bildade com relação a Jesus Cristo? Primeiro, Jó estava sendo acusado injustamente? Estava sendo. Jó estava sofrendo num nível assim que quase insuportável? Estava sofrendo. Apesar de tudo isso, ele tinha uma consciência plena de que ele estava no centro da vontade de Deus? Também estava. Essa relação, essa não é uma mera coincidência. Aquele momento já faz remissão, faz uma referência a Jesus Cristo, onde a gente tem essa consciência de que, por mais difícil que seja uma situação, Deus consegue transformar aquela situação num negócio muito bom para todo mundo, como aconteceu com Jesus Cristo. Seria muito bom, seria muito agradável se nós pudéssemos ter sido redimidos sem que Jesus Cristo tivesse sofrido daquela forma. Mas a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus determinou que fosse dessa forma. Cabe a gente aceitar duas coisas: a vontade de Deus e esse sacrifício tão grandioso que Jesus Cristo fez. E, para a gente finalizar, e agora, depois dessas invertidas de Jó, qual vai ser a resposta dos amigos de Jó? Jó vai continuar na mesma pegada? Ele vai continuar reclamando? Vai continuar da mesma forma ou vai mudar? Qual vai ser a dinâmica da agora para frente? Não perca os próximos capítulos. Então, que Deus possa abençoar todos nós, que a gente tenha isso na cabeça, que Deus tem a soberania e que Jesus Cristo é o nosso. Ele foi no passado, continua sendo e vai ser sempre aquela pessoa que vai nos redimir. Amém? Deus abençoe.